Perfeito. Então, retornando do nosso intervalo, vamos produzir então, seguindo a seguinte sequência de trabalho proposta. Eu vou apresentar para vocês e em seguida eu vou explicando, tá? Bom, então, fazendo esse fomento, né, que a gente fez hoje de geopolítica, para a gente entender fatores além dos negócios, fatores indiretos, né, além dos negócios, eu vou propor para vocês que a gente preencha a seguinte sequência de quesitos analíticos aqui. Deixa eu botar no chat, tá? Então, primeira coisa, o primeiro bloco, vamos trabalhar alguns blocos hoje. O primeiro bloco é esse aí que está aí, ó. Então, eu quero que vocês fomentem, né? Analisem, proponham, perdão, motivações para a internacionalização, tá? Então, dando sequência ao bloco de competência que a gente trabalhou na terça-feira, tá? Então, vamos agora comentar que motivações a gente tem para internacionalizar. Então, eu coloco para vocês aí exemplos, não são somente essas motivações, tá? Então, que exemplos eu coloco? Ganho de escala. Bom, o que é ganho de escala? Você aumentar a escala da tua produtividade em consequência desta potencial internacionalização. Então, eu vou importar, porque aquela fonte de importação, fonte de suprimentos importada, ela pode me permitir um aumento de escala, ou seja, eu vou aumentar a minha produtividade em função daquela importação ou exportação. Vamos abrir um new share, uma nova fatia de mercado. Lembrando que new share, essa nova fatia, ela pode ser tanto quantitativa, que tem mais relação com essa questão da escala, mas como pode ser também qualitativa. Então, por exemplo, eu não vou vender mais, mas eu vou vender mais quantidade, mas eu vou vender mais para um público com perfil etário, com perfil de hábitos alimentares funcionais, com perfil qualitativo diferente, que antes eu não vendia ou não comprava, dependendo do que a gente está falando, né? Importação ou exportação, tá certo? A questão das 5 forças, que é uma outra motivação também, que daí a gente já está indo para o lado, gente, de uma perspectiva de relações interorganizacionais. Ou seja, quanto mais em rede a gente tiver imbricado, mais forte a gente está. Você já ouviu o ditado, que é até uma música de um cantor antigamente, que dizia assim: se tu tá com a galera, tu tá mais forte do que se tu tá sozinho, né? Aqui traduzindo galera para organizações. Então, se você tem uma relação interorganizacional em rede mais forte, ou seja, você tem relações com 10 fornecedores, você é mais forte nessa questão do que se tu tiver relação com um ou que outro. Mas essa relação não é só em quantidade, é em qualidade também. Então, como é que é uma relação com qualidade com fornecedor? Ora, se você tem contratos com prazos mais alongados, se você tem, coisa que a gente vai estudar na aula que vem, introjeção de processos, então você tem um alinhamento processual mais forte com o teu fornecedor. Então, por exemplo, há um alinhamento de certificações. Então, você tem relação com o fornecedor por conta das certificações de meio ambiente, de processos, de alimentos, de qualidade disso, de qualquer tipo de parâmetro qualitativo. Então, já são alinhamentos mais aprofundados. Você tem pesquisa e desenvolvimento, que isso tudo a gente vai ver nos tipos de internacionalização diferentes. Tá? E aí, o que tem a ver as 5 forças do Porter? Vocês podem me dizer quais são as 5 forças do Porter? Alguém é de administração aí? Porter, Michael Porter, né, o norte-americano, vivo ainda, ele dizia o seguinte, que a nossa empresa, a nossa organização, para ter mais competitividade, ela tem que
ter capacidade de enfrentar determinadas barreiras ou impor determinadas barreiras a certas concorrências. Eu vou colocar agora quais são as 5. Então, Porter dizia que a gente tem que ter uma capacidade de poder com fornecedores, com os clientes. Nós temos que ter uma capacidade de impedir ou ter barreiras à concorrência, a novos produtos, produtos entrantes, produtos novos e concorrentes novos também. Então, concorrentes existentes, concorrentes novos, produtos novos e brigar, ter capacidade de negociação, poder com fornecedor e cliente. Então, você, à medida que você internacionaliza, como a gente já viu antes, a gente fica supostamente mais forte, porque você aumenta a sua musculatura produtiva, você adquire um novo fornecedor, você adquire uma nova relação de consumo. Se tu estiver vendendo, você fica, organizacionalmente falando, mais forte, você aumenta seus tentáculos, né? Isso, e se for um negócio bem sucedido, você vai ter mais força também naquele tentáculo ali que você está aumentando. Ao aumentar essa musculatura gerencial, produtiva, você está inibindo que novas concorrências ou novos produtos, ou concorrentes já existentes, com produtos já existentes, ganhem de ti no mercado competitivo. Então, se você tem uma capacidade de fornecimento mais diversificada pela internacionalização, você fica menos vulnerável a variações domésticas, por exemplo, ou rupturas domésticas que, por motivos diversos, possam acontecer no suprimento. Se você tem mercados consumidores, olhando pela perspectiva agora da produção e você vendendo, se você tem a possibilidade de vender para fora, se aqui dentro, daqui a pouco, do país acontece algum problema que implique aí na diminuição do consumo, você tem a opção de vender para fora. O Brasil, inclusive, tem uma coisa curiosa, né? Como nós somos um país muito exportador de alimentos, por exemplo, tinha uma época, não lembro que ano isso, mas acho que foi 2017, 2018, que a gente, por estar exportando muito a carne, o preço dela estava aumentando. Porque no mercado a carne é uma commodity, né? O preço regulado internacionalmente, então estava num aumento do preço da commodity, daí quem exporta tem interesse em vender para quem pague mais. Então começou a vender para exportação, que estava em dólar, um preço mais interessante. E aí, na relação de oferta e demanda, estava tendo mais escassez interna. Então, mais escassez, aumenta o preço. Então, são fatores que a gente só enxerga se a gente consegue entender o porquê que uma coisa leva à outra, né? Por isso que a geopolítica é importante e essa análise econômica que eu fiz também. E a questão do branding, o que que é o branding, né? Mais uma motivação para você internacionalizar, lembrando, quer seja vendendo para fora, exportando, quer seja comprando, importando. Como assim? O que que é o branding? O que que vocês podem me dizer sobre branding? Não me venham com nunca vi, nem comi, nem ouço falar. O branding é a marca, né, é a forma como tu comunica a tua empresa. Exatamente. Então, brand é a marca e branding é você fazer a comunicação da tua marca. Show de bola. Então, você, à medida que tu internacionaliza, você naturalmente já está, como eu disse, né, aumentando o tentáculo produtivo, né? E em considerando que dê certo, que prospere essa relação, você vai estar, além de aumentando na extensão, você está fortalecendo também. Você não vai estar somente aumentando a produtividade quantitativa, qualitativa em cima, você vai também estar, se não havia antes a tua marca lá presente, vai estar colocando, se já havia, você vai estar reforçando. Vamos falar de novo de produtos chineses. Vocês lembram da época que a fábrica de automóveis Jack entrou no Brasil? Chinesa. Como todo produto chinês, tinha aquela desconfiança ainda naquela época, nos 2000 alguma coisa. E aí, olha que interessante, eles jogaram com isso, eles não foram surpreendidos por isso.
Um exemplo operacional que denota isso que eu acabei de falar: carros de qualquer outra marca normalmente tem uma revisão, a primeira revisão, acho que com 15 ou 20 mil, depois de 10 em 10. Normalmente é assim. A da Jaque já colocou de 5 em 5. Aí as mentes mais maldosas diriam o seguinte: pô, mas também, né, tem que estar revisando toda hora, o produto é ruim. O que que eles trabalharam com a propaganda e marketing dele? Que não era por esse motivo, que precisava fazer revisão num tempo mais curto de quilometragem, mas sim para dar mais assistência ao consumidor, ou seja, trabalhar uma coisa chamada SLA, que significa, é uma sigla. Opa, entrou um S a mais ali, foi mal. Nem é S, é com C, né? Service. Service Level Agreement, que traduzindo é o nível de serviço acordado, é o nível de serviço trocado. Então, no caso do carro ali, era a assistência técnica, uma melhor assistência no uso do carro. E aí eu vou perguntar para vocês, né? Pô, será que todo mundo aqui sabe muito bem utilizar na plenitude um carro? Lembra que eu perguntei para vocês quem é que já leu o manual de carro, que é um troço de papel prensado desta grossura? Complicado, né? Teoricamente, a gente deveria dominar, né? Vocês sabem uma viagem minha aqui, quando eu vejo aqueles filmes futurísticos, tipo Guerra nas Estrelas, que eu adoro, sou fã de Star Wars. E aí eu vejo aquela galera das naves e tal, todo mundo sabe consertar a espaçonave, todo mundo sabe fazer tudo. Eu fico com uma inveja, eu fico olhando assim, pô, como é que pode? Meu Deus do céu, eu fico imaginando, deve ter feito um MBA para poder consertar lá a máquina depois de um conflito que leva tiro, pega fogo, aí não viaja na velocidade da luz, aí todo mundo sabe o que fazer, eu fico apavorado. Claro que aquilo é filme, mas teoricamente, né, o melhor dos mundos seria que o consumidor eh, percebesse na mesma. Lembra que eu falei na aula passada, valor agregado e valor percebido? Então, a tendência é do valor agregado estar sempre acima do valor percebido. Por quê? Porque o valor agregado é quem oferece, quem fabrica, então está tentando sempre agregar mais. Mas esse agregar mais, ele não, nem sempre está acompanhado na mesma medida, no mesmo nível da percepção, ainda mais quando requer conhecimento técnico, né, de como você melhor utilizar aquele produto. E não precisa ser uma coisa tão tecnológica, não. Até para abrir embalagens Tetra Pak, caixinha de leite Tetra Pak, e saber virar direito, tem uma técnica para você não derramar tudo fora na primeira golfada que você vira. Tem técnica, mas a gente, pelo menos eu aprendi isso, não foi com nenhuma empresa fornecedora. Ah, uma bobagem isso, tudo bem. Mas aparelhos que têm tecnologia embarcada maior, teoricamente você vai pagar mais, então seria bom que você pudesse saber. Tá, então a questão do branding, né? Roupas, pô, por que que determinada marca custa tão caro? Às vezes é porque é pela etiqueta mesmo. Por exemplo, bebidas. Qual é o país símbolo do mundo de bebidas frisantes? Champanhe, vinho. França e Itália, né? No caso de espumante, França. Champanhe. O nome champanhe é só permitido aqueles espumantes que advêm da cidade francesa chamada Champanha. A gente chama de champanhe aqui na nossa chinelagem, mas é espumante. Agora, em termos de qualidade, Brasil, aqui na Serra Gaúcha, no Nordeste, no norte ali da Bahia, sul ali dos outros estados do Nordeste, no Vale do Rio São Francisco, tem produção de vinhos e espumante, perdão, e espumantes com qualidade já internacional, que é uma briga para ter reconhecimento, porque o branding é uma coisa de análise intangível, né? É que nem você comparar a Ferrari com Lamborghini. Eu sei que ninguém vai entender nada aqui, eu também não, mas a Lamborghini tem filme, inclusive, que trata isso. A Lamborghini é uma tecnologia tão quanto a Ferrari, mas
Ferrari é Ferrari, meu amigo. A etiqueta Ferrari tem até sindicância da sua vida pregressa para você poder ter um carro Ferrari. Não é só ter dinheiro, não. Então, é o branding, né? É o poder da marca. Eu lembro lá no Rio de Janeiro, momento de chinelagem meu passado. Eu me lembro que lá no Rio de Janeiro existia, quando eu era moleque, anos 80, uma pirataria de etiquetas. Camelô vendia etiqueta, não vendia o produto, vendia etiqueta para você botar na tua roupa. Para tu dizer que era marca tal, marca isso, marca aquilo, só para se exibir. Porque essas marcas têm valor. Eu não estou, claro, atribuindo aqui, banalizando, né, essa questão do valor. É claro que tem que ter um fundamento, tem que ter, eh, por exemplo, calça jeans da Gangue. Alguém tem aí calça jeans da Gangue, da marca Gangue? Lá no Rio de Janeiro é muito famosa, né, principalmente pelo público feminino. Tem até um funk horroroso que tem a calça Gangue como tema, que eu não vou me atrever a cantar aqui para vocês, senão eu vou espantar todo mundo aqui. Mas a calça da Gangue lá no Rio é muito famosa por deixar qualquer corpo maravilhoso. Calça masculina da Diesel, caríssima, mas deixa qualquer um aí bem atrativo. Bom, então eu coloco para vocês motivações como exemplos, mas não se limitem a isso. Depois eu vou propor os questionamentos, tá? Mas o primeiro bloco de questionamento vai ser em cima de motivações. E o segundo e último bloco de hoje que nós vamos trabalhar são fatores críticos, tá? Que a gente já conversou aqui alguns deles. O near e o friendly shore, política, a gente já conversou. Questões do ESG, né? Climática, social, de governança. Riscos, nós não conversamos, nós vamos ter um episódio específico para falar disso. Porque, veja, quando a gente fala em internacionalizar, a gente tem sempre que fazer análise de riscos, né? Pô, vem cá, isso aqui pode dar errado, pode dar certo, qual a probabilidade, quais são os impactos. Então, isso aí é um fator crítico de sucesso para a nossa internacionalização. Ecologia organizacional. Aí eu dei uma misturada, né, em ecologia com gestão organizacional. O que que significa isso? Isso aí é uma corrente teórica que tem na administração que diz o seguinte, eu vou resumir, tá? Que as organizações, prestem bem atenção nisso, que ela é bem próspera, essa teoria. Ela é dos anos 90 ali, mas até hoje ela vige, ela fala, tá? Ela diz o seguinte, que as organizações normalmente se moldam ao seu meio ambiente, ao seu meio ambiente organizacional. Por isso que tem essa metáfora aí da ecologia, né? O que que quer dizer isso? Na prática, quer dizer que as organizações estão sempre se olhando, estão sempre fazendo benchmark. O que que é benchmark? É busca pelas melhores práticas, né? E nesta busca pelas melhores práticas, com aquela introdução clássica de todo TCC, no mundo globalizado, cada vez mais competitivo e integrado, todo mundo usa, né? Que não é plágio, que todo mundo usa, é, cada vez mais se torna difícil você ter guardado a sete chaves os seus segredos industriais processualmente falando. Por isso que temos um mercado de patentes muito forte. O Brasil é muito fraco nisso. O Brasil produz muito para patentear pouco. Mas então a ecologia organizacional é algo que é um fenômeno que propõe que as organizações elas vão meio que se assemelhando umas às outras à medida que elas vão observando as melhores práticas e as piores também, né? Porque o mau exemplo serve para não ser seguido. Tu olha para o lado, vê uma organização tendo insucesso em determinada prática. Quando eu digo determinada prática, pode ser produtiva, pode ser administrativa, pode ser logística, pode ser o que for, tá? Precificação, formação de preços, tudo. Atendimento, SLA, né? Então a gente pode estar olhando para bons exemplos ou não tão prósperos exemplos e a gente vai buscando sempre melhorar. Então isso é a ecologia organizacional. Capec, como é que isso se aplica na internacionalização? Vocês já ouviram a expressão Vale do Silício? O que que significa Vale do Silício? Onde que é? É lá nos Estados Unidos, onde é que tem os gênios da informática, né? Pois é. Então, quando se fala em Vale do Silício, que é lá na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, a gente pensa logo, então, no portfólio tecnológico. E é isso mesmo. Então, é como se fosse um grande cluster, um grande polo,
tecnológico, não único, mas um grande polo tecnológico lá dos Estados Unidos. Não é o único, mas as empresas de tecnologia, em sua maioria, estão lá, né? Google, Apple e assim vai. O que que significa isso? Significa que há um alinhamento, modelo tríplice hélice, né? Há um alinhamento do empresariado com o governo e as academias, as faculdades, universidades, no sentido de promover o desenvolvimento daquele core ali, daquela competência, no caso do Vale do Silício tecnológico. Então, o que que significa? Se você vai fazer negócio com alguém, internacionalmente falando, há de se olhar qual é a ecologia, ou quais são, né, pode ter mais de uma, predominante naquela área, tanto para você bem aproveitar, quanto para você mirar naquilo. Então, se você é uma empresa de tecnologia, você tem que olhar para o país com quem, o parceiro e o país originário com quem você pretende fazer negócio, para ver se está alinhado com você. Então, por exemplo, se você precisa, exemplo comum, de competências de meio ambiente, que prezem pelo meio ambiente, bem desenvolvidas, porque você tem esse apelo, porque na aula passada vocês já desenvolveram lá como valores a questão do meio ambiente, você precisa ter um alinhamento com o teu parceiro internacional nesse quesito também. Você tem que olhar para ver se isso é uma coisa ecologicamente, no sentido metafórico, desenvolvido nas organizações ali. Porque se você vai fazer negócio com um parceiro onde a ecologia organizacional local não dá bola para isso, vai ser um problema para você. Ou ao contrário, se você vai fazer negócio com um parceiro onde a ecologia local, organizacional, está num nível muito acima do seu, aí você que se torna o problema, você que se torna desinteressante. E, eventualmente, você vai ter que dar um upgrade nessa sua competência para poder ser admitido naquele mercado com aquele parceiro, que é o que ocorre muito com o Brasil em relação a esse quesito ambiental na Europa. Então, a Europa exige muito, a Europa está num nível de exigência regulatória, ambientalmente falando, muito mais madura do que nós. E olha que paradoxo, as nossas leis ambientais são muito mais rígidas, muito mais abrangentes e competentes do que as da Europa. Mas por que que lá eles ainda estão, ainda assim, mais maduros? Porque para ter a coisa efetiva não basta ter o regramento legal, você tem que ter aquele regramento aplicado. Aí já entra em cena a questão da governança, né? Que daí é uma governança para saber se o que se previa, gerencialmente falando, está de fato sendo aplicado. Então, é um exemplo de fator crítico a se observar. A cultura local, de uma maneira mais ampla, a gente já discutiu aqui quando falou do exemplo inicial cinematográfico, né? Quando se propõe, tem que vender para a China, tem que vender para a Índia. A Índia é a nova China, é a China da nova década. Pô, mas e a cultura, como é que é? E se você pegar o país como Índia ou como China, você vai ter muita diferença. Eu não me arrisco nem dizer qual deles dois tem mais diferença interna. Eu chutaria dizer que na Índia você tem mais diferenças, porque lá você tem um regime de castas muito bem definido. Na China você tem também algumas castas ali, mas é mais político, quem é do partido, quem é do empresariado, e você tem a galera camponesa, que são centenas de milhões. Eu acho que a Índia é até mais heterogênea, mas é o que estou só fazendo um palpite aqui. Cultura local, então você tem que avaliar isso. Como é que aquele país encara? Lembra que eu falei na aula passada como é que é a questão da mulher nos países árabes? Tem que usar burca, tem que usar bandana, tem que usar lenço, pode, não pode dirigir. Isso tudo impacta no consumo. Estou olhando, fazendo análises paralelas para chegar no consumo, né, gente? Então, o dia que liberarem num país que é proibido mulher ter acesso a determinada coisa, por exemplo, o dia que liberarem, pô, isso aí vai ser um boom de consumo gigante para aquilo ali. O dia que liberarem videoconferência de WhatsApp lá nos Emirados Árabes, pô, vai ter um boom de negócios utilizando essa plataforma. Eu não sei se TikTok pode usar, se Quat pode usar, não sei. Vou até perguntar para minha irmã, que mora lá, se pode, tá? E, rapaz, eu escrevi errado ali, escrevi concetividade, é conectividade.
E esse é um dos fatores críticos que eu arriscaria dizer ser um dos mais críticos hoje em dia, que é a conectividade. Capec, conectividade é só você avaliar se tem internet ou não. Não, não é só isso. Conectividade vai muito mais além. Eu vou colocar para vocês aqui. Conectividade engloba isso aqui, ó. A tecnologia da informação e comunicação, sim, internet precisa, tem que ter gadgets para usar, né? Não basta ter o sinal, se não tem o aparelho, ou os aparelhos. Mas conectividade também é infraestrutural, ou seja, logística. Vai comprar ou vender de um país, como é que vem e vai para lá, logisticamente falando? Como é que é a estrutura de portos e estradas, e trem, navios daquele país? Quer seja para chegar, quer seja para enviar. Como é que é o regramento legal? Também já conversamos sobre isso. Como é que são as barreiras alfandegárias e não, alfandegárias de uma maneira mais ampla, né? Como é que é o regramento tributário? Como é que é o regramento fitossanitário daquele país? Vocês já ouviram falar na cultura halal? Cultura halal é o seguinte: o povo muçulmano consome produtos halal. O que são produtos halal? Halal é uma técnica de preparação daquele alimento, que eu não sei explicar aqui na íntegra, mas mais ou menos é o, o, o bicho vivo ali, o frango, o gado, de uma maneira geral, ele tem que ser abatido seguindo o ritual halal, que tem a ver com direcionamento à Meca, cultura muçulmana. De novo, eu estou só descrevendo, não estou aqui avaliando se é bom ou se não é. Na verdade, eu vou avaliar assim, é uma ótima, porque o mercado muçulmano é quase 2 bilhões de pessoas no ano, no mundo, perdão. Quase 2 bilhões, é 1,8. É gente pra caramba para consumir. Só que para vender para essa gente, alimentos, no caso, tem que preservar essa exigência deles. Cultural, não importa se é religiosa, se é étnica, não interessa. Que é diferente falar uma coisa da outra, tá? É tudo muçulmano assim, então quer vender? Atenda ao requisito e demonstre, né? Tem a capacidade de governar o processo, e tal. Funding, como é que é a capacidade de financiamento lá? Quer seja para você captar, quer seja para o parceiro. Porque se você vai fazer uma parceria, há uma inevitável expectativa de aumentar aquela produtividade, tanto para você como para o parceiro. Em aumentando a produtividade, há de se pressupor que há de se ter investimentos para suportar esse aumento de produtividade. Como é que é o financiamento? Como é que são? Porque essa é a finalidade dos bancos, né? Fazer financiamento. Hoje em dia nós temos mais diversidade de instituições de financiamento, as fintechs, né? No próprio Brasil a gente tem fundações tecnológicas de investimento. E eu botei ali como conectividade o quesito cultural, que aí é uma questão mais ampla, tá? Ou seja, cultura de maneira mais ampla. Aí entra religião, entra gastronomia, entra relacionamento social, com faixa etária, com gênero, como é que é a receptividade desses quesitos, dessas variáveis no país, para a gente poder entender como melhor se conectar, né? Então, aqui eu botei cultural para deixar uma coisa bem ampla. Bom, o que eu vou pedir para vocês? Então, para cada um desses blocos, tá? Para o primeiro bloco, que é a, a questão das motivações, eu quero que vocês. Vou escrever aqui. Primeiro questionamento a respeito das motivações. Apresentem e justifiquem duas motivações para se internacionalizar. Então, eu estou pedindo dois verbos. Apresentem duas motivações. Motivação A, motivação B. Apresenta minimamente o que é.
Mais importante de tudo, justifiquem. Capec, qual é o pega-ratão do verbo justificar? Justificar significa o seguinte: em internacionalizando por motivo A, por motivo B, ou quantos fossem, poderemos chegar a tal patamar. Vamos lucrar mais, a gente vai ter mais segurança, a gente vai ter maior rede de relacionamento, etc, etc. Ou seja, o que de bom poderá trazer essa internacionalização. Facinho, né? Qual é o grande desafio? Não é pensar nos argumentos, é pensar nesses argumentos em conexão com o bloco da aula passada. Se lá, nas diretrizes organizacionais da sua empresa, vocês disseram que a missão da empresa é. Cadê o. Foi o Rodrigo que falou? O Daniel. Daniel que falou que era aproximar pessoas, não foi, Daniel? Isso mesmo. Muito bem. Então, todas as empresas vão ter ali as suas missões, os seus encantamentos, né? Para colocar na mente e coração dos prospects, dos clientes, dos consumidores, do seu mercado, do seu share. Vocês têm que alinhar isso aos motivos de se internacionalizar. Porque senão é a metáfora do barco. Você vai aumentar um remo, a força de um remo, no caso ali do fornecimento, se for importação, ou no caso do consumo, se for exportação, beleza. Você está aumentando um remo, mas se você aumenta, por exemplo, você está vendendo, então tu vai exportar. Pô, Capec, você está querendo dizer que precisa achar justificativa para exportar mais? Sim, porque para exportar mais, vai exportar o quê? Só a quantidade? E se derem mau uso do seu produto lá? Se banalizarem o seu produto? Vocês querem ver um exemplo? Toyota. Vocês já prestaram atenção em reportagens de guerra, inclusive essa aí de Israel e Hamas? Quantos carros Toyota são utilizados? O Oriente Médio é campeão de carro Toyota. O que eu estou querendo dizer? Vocês acham que é uma boa aparecer a sua marca no meio de uma guerra ali pelo um grupo que está queimado na nossa sociedade? Vocês acham que a nossa sociedade aqui ocidental é mais pró-Israel ou é mais pró-Hamas? É mais pró-Israel, né? Porque os Estados Unidos, que é o grande país ocidental, que influencia culturalmente muito o Brasil, é pró-Israel. Então, assim, estou sendo grosseiro na minha análise. É claro que isso não é uma unanimidade. Eu também não estou dizendo que Israel está certa, que Israel é o mocinho, eu não estou fazendo essa análise aqui. Só estou tirando uma fotografia. Essa é a fotografia predominante. Muito bem. Aí, o que vocês acham? Se a marca de vocês aparecer sendo utilizada pelo grupo Hamas, vocês acham que isso vai ser uma boa para vocês aqui? Ah, mas a gente está vendendo. Então, veja, numa primeira análise, vender mais sempre é uma boa. Claro, né? Só que talvez num médio e longo prazo isso aí possa ser um tiro no pé. Então a gente tem que ter olho para isso. É difícil você ter controle? É difícil. Mas a gente tem que tentar pelo menos antever em alguma medida. Então, eu peço para vocês que apresentem e justifiquem, então, apresentar A e B, justificar essa internacionalização pelo motivo A pode nos levar a tal ganho, pelo motivo B pode nos levar a tal ganho. Ok. Esse não é o desafio de vocês. O desafio de vocês é fazer essa apresentação justificativa, mas com conexão ao primeiro bloco que vocês trabalharam na aula passada. Então, assim, gente, ó, reduzindo o formato de produtividade de vocês, eu sugiro vocês irem organizando esses blocos de trabalho numa planilha. Sabe por quê? Porque daí vocês conseguem colocar lado a lado e enxergar tudo ao mesmo tempo. Então, só agora, por exemplo, que a gente já está com 2 blocos, o bloco da aula passada, que foi diretrizes organizacionais, planejamento estratégico, com esse que vamos ter 2 blocos hoje, né? Motivação e fatores críticos. O desafio de vocês não é produzir bloco separado um do outro, e sim conectar um ao outro. Tá bom? E o segundo bloco é o seguinte. Deixa eu escrever aqui.
muito igual, só vai mudar os termos. Então, apresentem e justifiquem 2 fatores críticos de sucesso ao se internacionalizar. Então, primeiro, entendendo o que são fatores críticos de sucesso, né? Eu coloquei ali exemplos. Então, Near Friendly Shore, política local, ESG, riscos, ecologia organizacional, cultura, conectividade, etc. Então, e conectividade desdobra ali, né, em tecnologia da informação, logística, regramento, funding, cultura, e vocês podem ir além, tá bem? Eu só estou dando exemplos, tá? Então, quando eu peço para vocês apresentar e justificar fatores críticos, primeiro, pô, qual é a diferença da primeira para a segunda pergunta? A primeira eu estou pedindo motivações, a segunda é fator crítico. Motivação é, vamos internacionalizar por 2 motivos, porque o motivo 1 nos leva a tal patamar, motivo 2 nos leva ao tal patamar, conectando com diretrizes organizacionais. Show. Quando eu peço fator crítico, na aula que vem a gente vai entender o impacto disso. O que é fator crítico? Fator crítico é algo que merece ser criticamente gerenciado. Então, se, por exemplo, vocês colocarem como logística um fator crítico a ser gerenciado, significa que a logística é um desafio potencial ali. Ou seja, há gargalos, não é uma coisa fluida. Então, exemplo doméstico nosso aqui, Brasil, tá? Logística de transporte, porque logística pode ser de transporte, logística de armazém, logística de estoques, de comunicação, etc. Basicamente, tá? Então, olhando a logística mais tradicional, que é a de transporte. Fazer logística de transporte aqui no Rio Grande do Sul é muito menos crítica, porque sempre tem um fator de criticidade, né? Mas é muito menos crítica do que fazer logística na Amazônia. Por que vocês acham isso? Porque na Amazônia a infraestrutura de transporte é muito mais precária, a começar pela natureza do terreno. Lá é muito mais água do que terra. Então, ou seja, tu depende muito mais de navegação. Que dá para fazer, que tem, mas é muito mais complicada, porque você tem regime de água, então não é toda a época do ano que você pode navegar, você tem muitos incidentes, você tem um custo de seguro muito alto, você tem lead times muito maiores. Pô, Capec, então qual é a vantagem de você usar o modal aquaviário? É porque ele é muito mais barato também, né? Ele carrega muito mais a um preço muito menor do que você botar em caminhão, que é o rodoviário. Mas, em termos de criticidade de chegar ou não chegar, ou chegar mais rápido, em menos tempo, né? Aqui, Rio Grande do Sul, é muito melhor do que lá na Amazônia. E aí, olha que interessante os fatores que eu coloquei: ser mais caro, ser mais barato, mas, por outro lado, é mais rápido, é mais seguro. Isso tudo, o que é mais importante? O que vai fazer desse fator crítico ser mais importante um do que o outro? A depender da tua diretriz organizacional. Se você, na tua diretriz organizacional, diz para o mercado, comprem comigo porque o meu produto é mais barato, exemplo mais clássico. Teu apelo é custos. Na hora de você olhar o fator crítico logístico, você vai ter que olhar por esse fator de custo. Então, às vezes, o fator de tempo não é o mais relevante para você. Demora mais para chegar ou demora mais para a gente mandar, dependendo se tu está vendendo ou se está comprando, né? Mas se esse não é o teu apelo, se o teu apelo é custos, então vale mais a pena você avaliar o custo do modal que eu acabei de dizer aqui. O modal mais barato é o modal aquaviário. Aquaviário, ele se desdobra em cabotagem, que é costas marítimas, hidroviário, lacustre, lagos e rios, né? Aí tem, não importa esse nível de análise agora. Mas o aquaviário é o mais barato, porque ele carrega mais em menor preço. Depois, qual é o outro mais barato? Ferroviário, que no Brasil a gente não tem uma malha tão grande. Rio Grande do Sul tem uma baita malha, comparada com o resto do país. E aí, por fim, vem o rodoviário. Eu não estou nem considerando aqui o dutoviário, que esse aí é muito específico para líquidos e gases, e a gente tem uma estrutura bem pequena no Brasil, tá? Então, se a gente tem apelo na diretriz organizacional por custo, comprem comigo, porque o meu produto é mais barato. Então, eu vou ter que olhar para esse fator crítico logístico, por exemplo, para o que é crítico em termos de custos.
e não o que é crítico em termos de tempo de entrega, lead time. Perceba a força da conexão dos argumentos. Claro que todo mundo quer sempre menor preço, entrega mais rápida, mas o que a gente quer sempre no conjunto nem sempre se pode ter. Nem time de futebol, né? Você não pode ter todos os melhores jogadores. E mesmo quando você tem, que é o caso muitas vezes da seleção brasileira, a gente não tem o melhor time integrado, a gente não tem o melhor técnico, a gente não tem outras variáveis. Tá bom? Então, apresente e justifique em 2 fatores críticos de sucesso. Lembrando que tanto para o bloco de fator crítico como de motivações, eu só coloquei ali exemplos, tá? Então, vocês podem e devem ir além. Gente, me perdoem, hoje nós fomos muito além no tempo, vai sobrar nada, né, para vocês, são 15 para as 10. Eu prometo que na aula que vem eu vou fazer um bloco de competências mais curto, ou seja, vamos terminar no intervalo, e aí a segunda metade toda eu vou deixar para vocês produzirem. Que daí praticamente hoje vocês não conseguiram produzir nada, né? Tá bom? Ou querem que eu toque ficha e vocês que corram atrás depois? Não, né? Assim, entendam, tá, pessoal? Fazendo um parênteses aqui, explicando, né? Ou justificando. Eu estou trazendo o máximo de competências para vocês, mesmo que isso dê muito trabalho. Não se preocupem em serem penalizados pela carga de competências que eu estou trazendo para entrar na mente de vocês. Tipo assim, pô, o Capec está entubando a gente e a gente não vai conseguir produzir e depois ele vai ferrar a gente na avaliação. Claro que não, tá? A minha preocupação, o meu foco, o meu core de avaliação vai ser nessa capacidade de conexão dos argumentos e não dos argumentos em si. Vocês podem fazer, porque veja, simplicidade é um princípio não só de guerra, é um princípio de economia. Então você vai fazer uma internacionalização, ai meu Deus, internacionalização é um troço complexo. Não, não é. Conquanto você tenha a sua casa arrumada, diretrizes organizacionais, conquanto você tenha clareza quanto às motivações, porque daí você vai buscar internacionais parceiros de acordo com isso. Vai avaliar quais são os fatores críticos de sucesso para quê? Para você não ser surpreendido pelo já previsto. Você vai fazer negócio com um país que tem a dificuldade de portuária, pô, então você vai ter que avaliar se tu vai fazer por esse modal. Se tu vai avaliar a cultura como fator crítico de sucesso, então talvez precise você colocar um agente local do país, se tu for vender para lá, como garoto propaganda. Ora, propaganda, quando se contrata garoto, garota, propaganda, é justamente para quê? Para você usar a imagem que aquela pessoa tem. Por que colocam o Bernardinho, técnico de vôlei, para fazer propaganda de curso de inglês? No princípio, não tem nada a ver a competência do curso de inglês para alunos, né, que vão treinar o seu inglês, com o Bernardinho, que era de vôlei. Qual é a conexão que vocês acham que se pensou aí? Bernardinho é um cara de sucesso, é um cara que vence, é um cara competitivo. Então você bota um cara que representa esse tipo de vitória para vender qualquer marca, associa a competência da vitória, da competitividade à marca, independentemente se é curso de idiomas, se é sapato, se é o que for. Normalmente, quando você vai apelar, diretriz organizacional, apelo de estética, garoto, garota propaganda tem que ser uma pessoa de estética privilegiada. Não vai botar o Capec feioso lá para fazer modelo. Não vai vender. Tem que botar alguém bonito, né? Então é mais ou menos assim. Fator crítico de sucesso tem que ser identificado para ser gerenciado, para não ser surpreendido. Por isso que ele é um fator crítico. Se bem gerenciado, ok. Se ignorado, poderá comprometer. Por isso que ele é crítico para o sucesso. Beleza? Moçada, dúvidas? Acreditem, tá? Muitos já me olharam com aquela cara assim, tipo, só vou ter dúvida na hora que eu parar para pensar. Não, beleza.
Mas acreditem, eu estou elevando o padrão aqui da nossa disciplina ao máximo, e eu quero que vocês saibam que eu sei que isso implica numa dificuldade, claro, de esforço de vocês. Mas, repito, primeiro, não se preocupem com ah, eventuais penalizações, porque o CAPEC está exigindo muito da gente, depois ele vai nos ferrar. Não, eu estou elevando vocês ao máximo para que depois é treinamento difícil, jogo fácil. Qual é o jogo? A vida real. Na hora que vocês decidirem internacionalizar, pô, vocês vão estar muito mais calejados do que se eu levasse aqui a coisa muito mais na maciota, desse mais tempo para vocês produzirem, mas em detrimento do escopo das competências. Então, eu estou elevando o padrão aqui da aula realmente para vocês terem uma capacidade de internacionalização melhor no sentido mais amplo e mais profundo. Mas eu prometo que na aula que vem eu vou dar uma aliviada e vou deixar vocês mais tempo para trabalharem, tá bom? Vocês me cobrem, tá? Porque vocês sabem que eu estou falando aqui, mas vou chegar na aula que vem. E aí, moçada, vamos lá, já estamos com várias coisas aqui, eu vou chegar empolgado. Sabe como é que é, né? Que bom, né? Tá bom? Bora. Então, é isso que eu tinha para vocês hoje. Vou ficar aqui até o último aluno remanescente para tirar dúvidas, para atendimentos diversos. Assim que terminar, mesmo procedimento de sempre, vou disponibilizar a aula gravada. Já fiz isso em relação à primeira, já está lá. E vou fazer isso em relação a essa daqui, que é a segunda. Só um detalhe que eu já percebi, pode acontecer, eu não sei, vou descobrir depois também, que eu acho que na hora que eu pausei ali do intervalo, eu fechei a tela do computador, eu acho que caiu aqui a conexão, então poderá haver duas gravações. Se acontecer duas gravações, é porque uma vai ser da primeira parte do intervalo, a outra vai ser da segunda. Eu vou botar isso no rótulo direitinho, mas só para vocês saberem. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço virtual, Boa noite, gente. bons estudos, explorem os materiais que estão ali. Eu vou colocar um material ali sobre Israel e Hamas para aumentar aí o cabedal de vocês. E estou sempre à disposição aqui online, tá bom? Obrigada. Boa noite. Boa Até noite. terça que Tchau. Boa vem. noite. Boa Boa noite. noite. Professor, E senhora? então, eu acabei saindo um pouquinho mais cedo na aula de terça, então não consegui, não tive tempo ainda de assistir o finalzinho ali, acho que foi por umas 9 horas, por problema de saúde, acabei travando as costas e não aguentava mais ficar Meu aqui, então Deus do assim, não, céu, Camila. Melhoras para você. vou... Não, mas estou melhor hoje. Tá, e peguei um pouquinho aqui o que o senhor falou sobre o início, né, dando uma recapitulada da aula passada, e pelo que eu entendi, temos um trabalho aí, né, Uhum. individual, Isso. tá, baseado, então, que provavelmente nessas duas primeiras perguntas que tu colocou ali no chat, né, pra gente, seria isso? Se eu tiver errada... O da aula passada era outra coisa, né? O de hoje é que são essas duas aí que eu coloquei no chat. Ah, tá. Então, é uma apresentação com uma continuidade de vários tópicos que eu tenho que apresentar no dia. Isso, Camila. Cada aula nós vamos ter um bloco produtivo, ou seja, a gente vai desenvolver a competência, conversar, tirar dúvida, vocês contribuem, e depois eu proponho, como agora, hoje, né? Você acompanhou, eu proponho atividades em consequência do que a gente discutiu. E aí, a cada aula, nós temos, então, na nossa disciplina, 6 aulas. A sexta está Uhum. reservada para a apresentação de vocês, que vai ser numa quinta-feira, daqui a 3 semanas. E até a quinta aula, então, hoje nós estamos na segunda, é, até a quinta a gente vai seguir essa lógica de desenvolvimento de competências, fomento, né, de competências e proposituras e construção de aplicações práticas, né? Nós temos que pôr Tá. em prática o que a gente desenvolveu. Ou seja, na aula passada já teve isso, mas está lá Motivação, né? direitinho. Hã? A primeira foi motivação, né? O primeiro. Motivação? Não, é que eu anotei aqui. Olha só, eu estou falando da aula passada, que foi terça-feira. Tá, Terça-feira, a gente trabalhou planejamento de negócio, diretrizes organizacionais, tá? Plano tá. Foi o que estratégico. eu anotei no início, tá. Isso, que eu fiz resgate aqui no início dessa aula de hoje e você bem lembrou aí que eu Tá. fiz.
Ou seja, na Uhum. aula passada, terça-feira, já teve um bloco de tarefas que foi em cima de diretrizes organizacionais, planejamento estratégico, plano de negócios. Eu pedi para vocês lá, então, apresentarem missão, visão, valores, apelos Tá. de negócio, apelo estratégico e partes tangíveis e intangíveis do produto que vocês vão vender. Então, eu recomendo, Camila, que você assista, né, a aula Uhum. toda passada, que está lá já disponível desde ontem, para justamente se ambientar quanto ao que tem que ser Buscar. feito, né? Tá. A aula de hoje também teve novo bloco, que foi esses dois aí, na verdade, né? Que eu apresentei Uhum. para vocês. Um sobre motivações ali, ó. Apresente e justifique duas motivações para se internacionalizar, e a outra, apresente e justifique dois fatores críticos de sucesso para se internacionalizar. Entendi. Baseado em todos esses exemplos ali que a gente acabou comentando na aula, né? Isso, podendo vocês, de repente, se lembrar de outro, poder considerar também, não tem problema. Tá, não, tá. Nunca Acho que haverá eu. um teto, tá? Nunca vou dizer para vocês, ó, é só isso que são fator crítico. Não, Não, não. É um exemplo e a gente agora tem que olhar para os lados e além, né? isso, muito bom, gostei dessa. Olhar para os lados e além. Isso aí. Não, não, tá. Eu entendi. Então, é um trabalho individual baseado nos blocos de cada aula e tu vai sempre dando uma pergunta e a gente tem que trabalhar nisso para criar como é que se diz, uma apresentação do porquê que eu vou me isso aí. É isso aí. Por que que Internacionalizar. eu isso, optei por internacionalizar isso, o produto ou o serviço. Tá, entendi. É isso aí. Perfeito. Então tá, era isso. Obrigada, viu, professor? Me diz Tá? uma coisa. Curtiu a aula, tá? Conseguiu acompanhar bem? Sim, agora consegui bem dinâmica. Eu gosto assim com descontrações, conteúdo, né, bem baseado, né, numa realidade e com exemplos reais, né, principalmente de guerra, política, situações, né, de economia atuais, que todo mundo Show. está ciente do que acontece, por mais que não tenha conhecimento, não tenha vivência, a gente tem a internet para nos ajudar nisso. O senhor é formado, o senhor é coronel, tenente ou só trabalhou? Porque eu vi Capitão. ali capitão. Interessante, eu gostei. Gosto da área militar porque meu irmão é militar também. Ah, é? Então, Legal. por isso. Perguntei se ele te conhecia, né? Porque ali eu vi que era pela região do Ele Rio Grande do fez Sul alguma ali. escola de formação? O que Ele que ele é? fez ESA, Ah, tá. ele E é ele trabalha sargento. onde? Ele agora está em Bela Vista, Mato Grosso. Não conheço. É, ele é tá, já é segundo sargento já, Que na legal, verdade. bacana, parabéns. Eu fiz Sim, Academia então. Militar das Agulhas Negras. A gente, então, Isso eu na vi. nossa formação não se conheceu, mas poderíamos ter trabalhado juntos, né? É por isso que eu perguntei se ele te conhecia, mas ele disse que não tinha ouvido ainda esse nome. Então, Mas que bom tá poder bem, trabalhar com militar. Vamos ver, porque é legal. diferente, né? Eu vejo, eu me sinto, como é que é? Honrada e privilegiada em Bom, poder ter experiências e vivências com a área que eu admiro muito. Eu sempre gostei. Mas nunca que tive coragem de me especializar em alguma coisa e fazer esse sargento temporário que tem, né, na área militar. tem. Mas não tive coragem, né? Mas vamos lá, um dia, quem sabe. Até que ano que pode? É 34 anos dá para fazer. Ano que vem só, então. Não, desisto, acabou. O sonho já foi. Tá bom. Então tá. Prazer, mais uma vez. Obrigada pela aula e pela dica aí. E até a próxima semana. Até mais, Bom dona final de Camila. semana. Até Fica com mais. Deus. Até.